Oi, tudo bem, gente? Hoje eu tô gravando à noite, né? O dia 2. E esse dia 2, que é o segundo capítulo, eu vou ler tudo hoje, porque ele é curto, né? E ele é objetivo. Ele é uma sequência do capítulo 1. Diz assim: Dia 2, exame detalhado. No dia 1, falamos sobre os monstrinhos que se escondem em nosso armário, os quais devemos procurar e exterminar. Muitos desses monstrinhos nos acompanham desde a infância. Outros foram aparecendo com o passar do tempo, diante de situações que nos marcaram. Nem toda situação que nos marca precisa ser grandiosa. Pode ser um acontecimento corriqueiro, mas que nos chateia quando pensamos nele. Escondem-se dentro de nós, disfarçando-se de incidentes sem importância. São pequenas sementes de mágoa que, quando menos esperamos, tornaram-se grandes árvores de amargura, sufocando o nosso coração. Segredo de hoje: resolva os problemas. Antes de eu falar sobre isso, eu lembrei agora que eu tinha muito receio de falar as coisas para o meu esposo. Porque, como muitas não sabem, eu tive um problema muito sério no casamento há mais de 10 anos atrás. Esse mês eu vou fazer 21 anos de casado. E eu sofri maus tratos, né, dele e tal. E, então, assim, quando tudo foi mudando, ele foi mudando, mas quando eu me chateava, eu tinha medo de falar, porque eu achava que ele ia reagir daquela forma que ele reagia, com ignorância, com agressividade. E isso me sufocava. Isso fazia mal para mim, porque eu já estava começando a criar ressentimentos a respeito dele. E a questão do medo, né? E aí o segredo de hoje é: resolva os problemas. Aí diz assim, ó: eventos que nos perturbam e tiram nossa paz não podem ser varridos para debaixo do tapete. É preciso lidar com eles e solucioná-los. Ah, mas não foi nada, foi só uma coisinha boba. É mais fácil tratar desses casos quando ainda são pequenos. Não despreze mal-entendidos por parecerem pequenos demais. Se causaram tristeza em você, é preciso resolver consigo mesmo aquela situação. Às vezes isso acontece no meio da família, né, dos nossos irmãos, parentes, e a gente acaba deixando para lá. Mas a gente não deve deixar para lá. Não que a gente vá lá procurar confusão, não é isso. Mas você deve sentar e resolver, não ter medo de resolver, porque isso, se você guardar, gera mágoa dentro de você. Eu aprendi isso. Conheço mulheres profundamente magoadas por algo que gente bem próxima, maridos, filhos, a própria mãe disse. Em muitos casos são palavras ditas por pessoas queridas que pesam mais para nós e são mais difíceis de esquecer. Há quem carregue essas palavras como verdades absolutas sobre si e acha que jamais poderá mudar, alegando coisas do tipo: minha mãe sempre me disse que eu era assim, o meu marido acha que eu sou assado. E uma das coisas que mais também me ficava ali na minha cabeça, me corroendo, essa questão: meu marido acha que eu sou assado, quando ele me chamava de chata, enjoada, reclamona. Em vez de eu dizer para ele: eu não gosto que você me chame assim, eu não gosto que você fale assim comigo, eu deixava pra lá e ficava ali me correndo. É isso que ele pensa de mim, é isso que ele acha de mim. E não é isso, né? Se uma situação mexeu com você, pode ser, por exemplo, alguém que lhe disse uma coisa que não caiu bem, não se entregue ao pensamento de tudo bem, já esqueci, se essa não é a verdade. Por mais que negue, o sentimento ruim continuará aí dentro. Logo, você não vai querer mais chegar perto daquela pessoa e depois não vai querer nem falar com ela.
Em sua mente você justifica, estou dando só um tempo. Pode ser que com o tempo realmente esqueça, mas se algo relacionado àquela situação acontecer, tudo vem à tona novamente. Isso me aconteceu com a minha irmã mais velha. Por causa de herança, eu tive problemas com os meus irmãos. E hoje eu sou assim, gata escaldada com esse negócio de herança. Eu fico com o pé atrás, entendeu? Eu não gosto. Né? Até onde eu moro aqui, da minha sogra, eu deixo bem claro, não é a minha casa. Minha casa é o apartamento que nós compramos e que nós estamos vendendo para comprar nossa casa. E isso fez com que houvesse uma contenda entre a minha irmã mais velha. Era uma fofocada e isso eu deixava pra lá. Deixa pra lá ela. Mas começou aqui a acontecer que eu não queria mais estar perto dela. Eu não queria saber como ela estava. Eu não queria mais falar com ela. Foi quando eu percebi, vendo isso aqui também, que eu estava errada. Que eu não podia fazer isso. Não. Porque quem conhece a Deus sou eu. Então, se eu conheço a Deus, por que eu estou agindo da forma como incrédulo agiria? Não. Então, eu agi de forma diferente. Eu fui até ela, mesmo que eu não tinha feito nada. Mas eu fui até ela pedir perdão, abraçar ela. E hoje eu falo normal com ela, graças a Deus. Isso porque aquele incidente inicial não está resolvido, ele ficou guardado dentro de uma caixinha no armário do seu coração. E aí essa situação com a minha irmã, houve outras situações que se eu não tivesse ido lá quebrar isso, quando aconteceu outras situações por causa do meu irmão caçula, teria voltado tudo à tona, eu teria ficado com raiva dela de novo. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa resolver as coisas. Se você não pegar uma lanterninha e começar a cavalcar e jogar um pouco de luz, essa caixinha vai desaparecer em meio a tantas outras. Mas quando menos esperar, ela se abrirá, entornando todo o rancor que fermentou dentro dela com o tempo. Eu não sei o que há aí dentro de você. Eu não sei qual é o sentimento, qual é o ressentimento. Eu não sei. Mas você sabe o que está mal resolvido aí. Foi lá na igreja que você se afastou, um problema com uma irmã da igreja, com alguém. Gente, qualquer igreja é formado por pessoas que erram. Lógico, a gente não espera isso. A gente espera que na igreja existam pessoas que vão nos ajudar. Mas existe o joio e o trigo, a palavra de Deus é bem clara. Então a gente não tem que ligar para o que os outros falam. A gente tem que olhar para Jesus. Eu já fui perseguida por esposas de pastores. Eu já fui perseguido por pessoas, assim, líderes, sabe? Que eu esperava que fossem cuidar de mim. Mas eu decidi não ter mágoa. Por um tempo eu quis guardar, mas Deus me cobrou. Faça o que é certo. E eu fui lá até a pessoa, eu pedi perdão, mesmo sem eu ter feito nada. E eu fiquei em paz. Que isso é o mais importante, a paz que a gente tem dentro da gente. Entendeu? Então, resolve esse problema. Se é com seu marido, se é com seu filho, sabe? Se é com ex-marido, se é com uma irmã, um irmão, se é com alguém que você foi da igreja, eu não sei, se é no seu trabalho, resolva, sente, vença isso, porque é isso que Deus quer que você faça. Aí, abrindo as caixinhas, para sermos mais lindas, o coração deve estar limpo e em ordem. Mágoa e rancor nos sujam, endurecem o coração e pesam em nosso semblante. Muita gente se preocupa em ser boa, praticar boas ações e ser caridosa, mas isso de nada adianta se seu coração parece mais um laboratório de filme de terror, cheio de coisas nojentas guardadas em caixinhas e pontinhos escuros cheirando mal. É preciso abrir o armário, pegar a lanterninha e trazer à luz todas as quinquilharias acumuladas. Essa grande faxina é apenas o começo. Devemos checar diariamente
nosso coração em busca de novas caixinhas indesejadas. Isso se chama vigiar. Então, todos os dias, meninas, nós temos que nos analisar. Todos os dias nós temos que ver o que está aí dentro do nosso coração guardado, como foi o nosso dia, o que a gente guardou, e esvaziar, falando para Deus, orando em oração. É aquela olhada diária dentro do armário do coração, procurando por assuntos mal resolvidos. Certa ocasião, passei por um incidente desagradável, mas que resolvi deixar de lado. Porém, apesar da minha determinação, fiquei com uma chateação lá no fundo, algo que não dava para ignorar. Então fui falar com Deus com sinceridade. Deus, meu coração está pesado com o que aconteceu e eu não estou gostando disso. O que está havendo? Estou sendo orgulhosa, incompreensiva? Ajude-me a enxergar. Pessoal, a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Quando você faz isso, você confessa para Deus que você tem sido assim, Ele te ajuda a resolver. E você se arrepende de ser assim, Ele te perdoa. Refleti então do ocorrido, imediatamente veio à minha mente o seguinte pensamento: você não pode ver as coisas por esse lado, não foi bem isso que aconteceu. Deus foi me mostrando tudo. Depois dessa oração, aquele sentimento pesado acabou, desapareceu. Limpei meu coração antes que ficasse sujo. Esse caso me fez pensar que, se não estamos alertas, se não vigiamos, o menor incidente pode trazer tristeza e azedar o nosso coração. Se negligenciarmos esse cuidado diário, damos chance de essas coisas se acumularem, e acabarem com a nossa beleza. Eu lembrei da minha filha, que quando meu esposo ficava com raiva dela, ele chamava ela de lesa, de apestada, e ela guardava isso. E durante alguns anos ela tinha mágoa do pai dela. Foi quando ela entendeu isso aqui e ela tomou uma atitude, que hoje o relacionamento dela com o pai dela é outro, porque ela entendeu que o mal queria manchar o coração dela, não tinha só a ver com o pai, mas tinha a ver com ela, sabe? E tudo mudou. A escolha de perdoar. Saber o que há dentro das caixinhas é importante, mas não é tudo. Estar consciente que tudo que amagoa ou já magoou é apenas um passo. Você precisa resolver isso, que tem manchado a sua beleza e sua atitude. O melhor removedor de manchas é o perdão, que tem poder para nos purificar e embelezar a nossa vida aos nossos olhos. E também para as pessoas ao nosso redor e para Deus. Perdão não é um sentimento, também não é esquecer. Trata-se de uma decisão de não deixar que certo acontecimento nos afete mais. Para isso, não precisa ir necessariamente até a pessoa e dizer: eu perdoo pelo que me fez. Tampouco requer que a outra pessoa venha falar com você e se desculpe. Há situações que isso nem é possível, como eu falei para vocês no vídeo anterior sobre o meu pai, que isso ficava guardado dentro de mim, eu não me perdoava. E eu não tinha como mais pedir perdão dele, porque ele já tinha morrido, né? Mas foi com uma atitude, uma decisão, uma oração que eu fiz, isso tudo saiu. Pode ser que tenha que perdoar alguém que já morreu, ou alguém que nem se arrepende do que ele fez, isso não importa, porque o perdão diz respeito à atitude que você vai tomar em relação a si mesmo, e não em relação a outra pessoa. Você resolve em sua mente que aquele assunto está encerrado. Eu errei, o fulano errou e não preciso mais viver isso dentro de mim. Uma vez que decidi isso, mantenha-se firme nessa escolha e não se permita pensar nem divagar sobre aquele acontecido. É claro que sempre será melhor se os laços puderem ser restaurados. Se puder fazer algo em relação a isso, então faça. Vá até a pessoa e converse com humildade. Entretanto, qualquer atitude que escolher será fruto de uma decisão sua. Tanto o perdão como o rancor são as escolhas que você faz diariamente. Você pode optar por guardar mágoas,
ser uma pessoa difícil e rancorosa ou lidar com aquilo. O perdão e a reflexão sobre fatos que nos magoam deve ser uma prática constante na vida de todos nós, para o nosso próprio bem. Não vale a pena nutrir a mágoa e o rancor em nosso íntimo. Eles não podem atingir a outra pessoa que nos chateou, só causam mal a nós mesmos. Meninas, quando eu entendi isso, que a mágoa faz mal para mim, eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero mais. Não, eu decido perdoar. Não estou dizendo para você que aquela pessoa lhe fez mal, você vai, sei lá, viver. Não estou falando isso. Mas hoje, se o fulano falar comigo, eu vou falar normal. Eu vou tratar normal. Eu não vou, não quero nem olhar para a cara dela, não quero nem olhar para a cara dele. Não. Porque eu perdoei, eu decidi. Entendeu? Podemos até achar que a outra pessoa não merece o nosso perdão. Pois bem, nem você e nem eu merecíamos o perdão de Deus pelas coisas que fizemos contra Ele. Nosso orgulho, egoísmo, preguiça e tantos outros comportamentos reprováveis. No entanto, Ele nos perdoou. E isso não lhe custou apenas dizer eu a perdoo, mas exigiu o sacrifício da vida de Jesus. Se alguém não tinha motivo algum para perdoar, era Jesus, mas Ele escolheu fazer isso. Então, se você quer o perdão de Deus pelos seus pecados, você também tem que perdoar. É como o Pai Nosso, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se você quer que Deus lhe perdoe, você também tem que perdoar. Quanto nos custará perdoar alguém? Dar o braço a torcer e engolir o orgulho. Deixa de ser orgulhosa. Deus não se agrada disso. Ele não quer que você seja assim. Ele quer arrancar isso aí de dentro de ti. Por mais difícil que seja, jamais poderá se comparar ao que Deus fez por nós. Assim, se não queremos que nada atrapalhe o nosso crescimento e nossa beleza, a prática do perdão deve ocupar o topo da nossa lista de prioridades. Lembre-se, situações não tratadas são um prato cheio para o rancor, a mágoa e a amargura. Esses são sentimentos que roubam nosso brilho, nossa alegria e nossa beleza. Por isso, visite seu armário periodicamente e vigie. A tarefinha. Vasculhe seu passado. A tarefa de hoje é pegar a lanterninha e ver o que está guardado no seu coração. Vasculhe o passado, as memórias que ainda causam dor e procure por pessoas e assuntos que você tem evitado. Por que você não fala com aquela sua amiga? Por que você não fala com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu pai, ou até mesmo com o seu filho, ou com aquela pessoa lá da sua igreja? Por que você não fala? Pensa nisso e decide acabar disso, acabar com isso. Por que você não fala com o seu vizinho? Você às vezes não sabe nem o que ele está passando, mas e por que ele age assim? Mas ele age muitas das vezes porque foi a criação dele, porque talvez ele ache que o outro vizinho teve um outro vizinho que tratou ele mal, então ele acha que todos vão tratar ele mal. Entendeu? Se coloque no lugar do outro. Que tem evitado. Reflita. O que tem me levado a agir assim? Ore sobre esse assunto e busque maneiras de mudar suas atitudes de negativas em positivas. Existe alguém a quem preciso perdoar para levar minha vida adiante? Se houver, tome a atitude de perdoar. Não espere sentir vontade de fazer isso, pois isso não irá acontecer. Decida perdoar e orar por quem você perdoou. Peça sempre o seu bem. Isso libertará você. Há alguma situação mal resolvida que preciso tratar? Não deixe isso para depois. Pode ser muito doloroso e desagradável remover todas essas coisas no seu íntimo, mas a faxina é necessária. Se quiser, pode contar com alguém para ajudá-la a ver, por outro ângulo, situações que a machucam, mas não se permita ficar criticando pessoas ou situações. O objetivo não é esse. Pense em tratar esse assunto consigo mesmo. Dica de beleza.
Conheça-se. Antes de eu falar da dica de beleza, veja qual é essa situação que está mal resolvida. Decida perdoar. Eu quero que fulano vá-se embora, eu quero que ciclano vá para bem longe. Tem uma mágoa aí. Sabe quando Deus vai começar a agir ao teu favor? Quando você começar a orar por aquela pessoa, por aquela família, pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelo seu pai, pela sua mãe. É aí que Deus vai começar. Quando foi que eu tomei a decisão de perdoar? Eu não esperei sentir, porque a gente nunca vai sentir vontade de perdoar. Mas eu decidi. Falei, meu Deus, a partir de hoje eu decido perdoar fulana. Por tudo que ela fez, falou, agiu. E eu fui falando para Deus o que ela tinha feito. Mas, Senhor, o que ela fez comigo, eu não quero que ela faça com ninguém. Então, abençoa ela. Transforma ela, abençoa o casamento dela, abençoa os filhos dela. Eu desejei o bem. E foi aí que Deus fez justiça na minha vida. Tá entendendo? E a dica de beleza, conheça-se. Já vasculhamos dentro de nós para encontrar coisas que desconhecíamos. Agora vamos nos voltar para o exterior. É muito importante que conheçamos o nosso corpo. Descubra o seu tipo de corpo e as peças que valorizam sua silhueta. Assim você poderá também aprender o tipo de roupa que não lhe favorece. Eis tipos comuns: ampulheta, pera, retângulo, triângulo, invertido e oval. É os tipos de corpo que nós temos. Faça uma pesquisa na internet e descubra qual o seu tipo de corpo e como usar as peças que já possui de forma correta. Em seguida, corra para o armário. Provavelmente você encontrará algumas coisinhas que não lhe favorecem. Se esse for o caso, acrescente-as na sacolinha de roupas que serão doadas. Se notar que falta algo que lhe favorece, já faça uma listinha de compras. Assim, da próxima vez que for ao shopping, você comprará exatamente o que precisa e não mais uma peça para ficar guardada sem que você nem mesmo saiba como usar. Isso eu já fiz. Separei, doei, sabe? O que não dá em mim, o que não serve, fiquei só com o necessário. Então, vasculhe seu passado. Resolva. Se tem que perdoar, perdoe. Se tem que mudar, mude. Se tem que ir lá pedir perdão, peça. Mas comece orando, tomando uma atitude de fé. Meu Deus, eu decido que eu não quero mais ter essa mágoa, que eu não quero mais ser assim. E anote o nome das pessoas que lhe magoaram. Eu fiz isso. Anote e comece a orar por elas. Deseje o bem. Não fique, Senhor, se eu tenho que fazer justiça. Não, você está fazendo errado. Mas se você começar, Senhor, ajudar ela, transformar ela, você vai ver uma mudança. E quando menos você esperar, quando você vê essa pessoa, o seu coração não vai mais doer. Você não vai querer mais desviar o olhar. Você não vai querer mais atravessar a rua. Tá entendendo? Você não vai querer que ela vá embora, que ela se mude. Não. Porque você perdoou. Você tomou a decisão. Tá bom? Boa noite. Deus é com vocês. E amanhã a gente volta, né, com o capítulo 3. Deus abençoe.